Agora nós vamos estudar a progressão geométrica, amiguinho, conhecida popularmente por PG, beleza? Olha só, a melhor forma de eu te mostrar isso aqui é com um exemplozinho para você entender a lógica envolvida, tá? Ó, o exemplo de uma PG seria isso aqui, ó. 3, 6, 12, 24. Amiguinho, o que você está percebendo aqui, ó? Eu estou somando o valor? Não, né? Eu estou multiplicando sempre por um valor. Por quanto aqui no caso? Por 2. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 12, 24. 2 vezes 24, 48. 2 vezes 48, 96. E assim por diante. Essa PG nós vamos parar por aqui, né? Ó, o primeiro termo da PG é a mesma coisa que o primeiro termo da PA. Ele é chamado de A1. Beleza? Primeiro termo, A1. Segundo termo, A2. Terceiro termo, A3, A4, A5 e assim por diante. O último termo, amiguinho. O último termo é chamado de AN. Nesse caso, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 termos, não são? Então esse último eu também poderia chamar de A6, né? Exemplo, se uma PG tiver 50 termos, né? O último pode ser chamado de AN ou A50. Joia, amiguinho? Beleza. Razão. A razão da PG, né, é indicada pela letra Q. Né? A razão da PA era R, da PG é Q, porque é o quociente, né, de uma divisão. Olha só, a razão se obtém dividindo o segundo pelo primeiro termo. Olha lá, ó, 6 por 3. Ou pode ser o terceiro dividido pelo segundo, 12 por 6. Ou assim por diante. Então, amiguinho, a razão de uma PG a gente obtém dividindo o termo que vem depois pelo termo que vem antes. Tá ok, amiguinho? É assim, tá? Então, qual é o valor da razão dessa progressão geométrica aqui? Qual o valor do quê? 2. Lógico, né? A gente já havia percebido isso, né? Então, a razão é isso aí. Amiguinho, número de termos é a mesma coisa que a PA. Ó, número de termos. Indicado pela letra N, né? PA também era N. Quantos termos tem essa progressão geométrica? 6. Então N vai ser 6, amiguinho. Joia? Tranquilo então? Bom, vamos lá. Lembra que na PA tinha PA do Dani? Na PG também. Vamos lá então. Ó, PG do Dani. Olha que linda. Né, amiguinho? Minha PGzinha. Bom, como é que ela funciona? Isso aqui é muito importante para poder resolver os probleminhas, tá? A maioria dos exercícios nós vamos usar isso aqui. Vamos lá, amiguinho. A minha PG é assim, ó. O primeiro termo dela é o A1. O segundo termo não é o A2, não. Como é que encontra o segundo termo da PG, amiguinho? A gente pega o primeiro termo e faz o que com ele? Multiplica pela razão. É ou não é, ó? 3 multiplicado pela razão não dá o 6? Então o segundo termo é o A1 multiplicado pela razão. Certo? Agora vamos lá, amiguinho. Para encontrar o próximo termo, eu tenho que multiplicar de novo pela razão, certo? Ó, agora eu te pergunto. Se eu multiplicar de novo pelo quê? Q vezes Q dá o quê? Ó, Q multiplicado por Q dá Q ao quadrado. Concorda? Então o próximo termo é A1 vezes Q ao quadrado. Ô amiguinho, se eu multiplicar de novo pelo Q, Q ao quadrado vezes Q dá Q ao cubo. Então o próximo termo é A1 vezes Q ao cubo. E assim por diante, né? Então, qual viria depois? A1 vezes Q na quarta, A1 vezes Q na quinta. Tá ok, amiguinho? Então, olha só. Eu acabei de descobrir que o segundo termo, que é o A2, que é esse carinha aqui, ó, é o A1 multiplicado pelo Q. Eu descobri que o terceiro termo, que é esse carinha ali, ó, o A3, é o A1 vezes Q ao quadrado. Eu descobri que o quarto termo, que é esse ali, ó, né, é quem? A1 vezes Q ao cubo.
Ô amiguinho, seguindo essa lógica, né? Se o A4 é A1 vezes Q ao cubo, o que vai ser o A10, amiguinho? Vai, me ajuda? Olha lá, ó. O A10 vai ser quem? A1 vezes Q na 9. Certo, amiguinho? Esse carinha é um a menos que esse, ó. O que vai ser o A20? O A20, vai lá. Ó, A20 é A1 vezes Q na 19. O que vem a ser o A100? A1 vezes Q na 99, assim por diante. Então essa é a relação que existe, né, no primeiro termo, né, com outros termos quaisquer. Joia? Tranquilo, amiguinho? Deu para entender legal? A gente já vai aplicar isso aqui no exemplozinho que vai vir agora, tá? Vamos para o exemplo, então, de aplicação do que eu te ensinei, amiguinho. Vamos lá. Dada a PG 5, 10, 20 e assim por diante, determine alternativa A, o oitavo termo. Amiguinho, eu quero o A8, certo? Aí vamos lá. A primeira coisa, antes de eu achar ele, diga para mim, amiguinho, qual é a razão dessa progressão? A razão, dá para perceber que é 2, né? Porque 2 vezes 5 é 10, 2 vezes 10 é 20. Mas assim, ó, via de regra, eu gostaria que você sempre fizesse o cálculo. Como é que é o cálculo? A razão, que é o quê? O segundo, 10, dividido pelo primeiro, 5. É que tem casos, que é difícil de perceber assim, só visualizando a PG, qual é o valor da razão. Então assim, ó, a razão é o segundo dividido pelo primeiro, tá? Então, amiguinho, ó, na alternativa A, eu estou te pedindo o oitavo termo. Vamos lá, então? A8. O que foi ensinado, amiguinho? Que o A8 é quem? O A1 vezes Q na 7. Lembra? Então, A1 multiplicado por Q na 7, certo? Então, o oitavo termo vem a ser quem? O primeiro termo, que é 5, né? Vezes a razão, que é 2, elevado na 7. Amiguinho, 2 na 7 é 128, certo? Então, o oitavo termo vai ser quem? 5 vezes 128, certo? Ó, pode multiplicar. 5 vezes 128, amiguinho, dá 640. Esse é o valor do nosso querido oitavo termo da sequência, tá? Isso na alternativa A. Na alternativa B, eu estou te pedindo um pouquinho mais além. Estou pedindo o centésimo termo. Vai ser lindo, tá? Vamos fazer o cálculo então. B. Então eu estou pedindo para você achar o A100. O que a gente aprendeu? Que o A100 é quem? O A1 vezes Q na 99, né, amiguinho? Certo? Então o centésimo termo vem a ser o quê? O A1, que é 5, vezes quanto? Quanto que é a razão, amiguinho? 2. Então vezes 2 elevado na 99. Não precisa desse parênteses aqui. Então A100, vai lá, ó, 5 vezes 2 elevado na 99. Legal, né? Ó, amiguinho, fazer o que agora? Resolver o 2 na 99? Não dá, né? É um valor muito alto. Então, quando a questão gera valores dessa amplitude, desse tamanho, assim, ó, você deixa simplesmente dessa forma. No vestibular também é assim. Eles jamais resolveriam isso. Não precisa te preocupar com isso. Até um 2 na 10, 2 na 12 você resolve. Mas quando os valores ficam muito altos, fica complicado, tá? Então a resposta final da alternativa A é A8 igual a 640, né? E a alternativa B, o A100, centésimo termo, 5 vezes 2 dá 99. Beleza? Agora nós vamos discutir a relação existente entre dois termos quaisquer de uma PG. Então, amiguinho, bem fácil de entender, tá? Eu quero que você pense o seguinte. O A7 é o sétimo termo. E o A6 é o sexto. O que eu tenho que fazer com o sexto termo para ele se transformar no sétimo termo? Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar o sexto termo e multiplicar pela razão. Concorda? O sexto termo multiplicado pela razão dá o sétimo. É ou não é? Então, amiguinho, eu posso afirmar com certeza que o A7 é o A6 vezes a razão. Tá, tudo bem. Agora sim, ó, e o A8? Qual é a relação existente entre o oitavo termo e o sexto termo? Podemos entender o seguinte, que o oitavo termo é o sexto termo vezes a razão duas vezes, não é isso? Vezes a razão e vezes a razão de novo.
Porque quando eu pego o sexto termo e multiplico pela razão, dá o sétimo. Quando eu multiplico pela razão de novo, dá o oitavo. Então, o A8 é o A6 vezes Q vezes Q. Q vezes Q, Q ao quadrado. Então, amiguinho, o oitavo termo é o sexto termo vezes Q ao quadrado. Agora, tem que se concentrar muito bem aqui, ó. Qual a relação existente entre esse 2, esse 6 e esse 8? Óbvio, né, amiguinho? 8 menos 6, 2. Então, eu posso afirmar que o décimo termo, por exemplo, né, é o quarto termo vezes Q na 6. Por que 6? 10 menos 4. Joia, amiguinho? Fácil, né? Eu posso afirmar, por exemplo, que o A50, né, é o A10 vezes Q na 40. Por que 40? 50 menos 10. Então, a relação existente entre dois termos quaisquer de um APG é essa que está aqui no quadro. Fácil, né? Pois é, só fazendo um exemplo para a gente entender melhor. Vamos para o nosso exemplo, amiguinho. Olha só. Em um APG, temos que o sétimo termo vale 50 e o décimo termo vale 1.350. Encontre o valor do terceiro termo. Essa questão é bem interessante, né? É uma aplicação daquele esqueminha da relação entre dois termos quaisquer. Não é isso? Veja bem, a situação aqui, o problema fala do sétimo termo e fala do décimo termo. Bom, como ele fala do sétimo e do décimo, eu vou montar a relação entre o sétimo e o décimo. Tá, amiguinho? Como é que fica? Ó, sempre o maior primeiro, né? Então, o A10, é igual a A7 vezes, né? É sempre vezes na PG, vezes o que é onde, amiguinho? Olha lá, ó, 10 menos 7, 3. Então a relação existente é essa. O A10 é o A7 vezes Q na 3. Então, ó, o A10, segundo ele, é 1.350. Então, ó, 1.350 é igual ao sétimo termo, que vale quanto? 50 vezes Q ao cubo. De acordo? Tá, amiguinho? O 50 está multiplicando o Q ao cubo. Como é que ele vai para o outro lado? Dividindo. Então, ele vem aqui dividindo, ó. 1.350 dividido por 50 é igual a Q ao cubo, tá? De acordo? 1.350 dividido por 50, amiguinho, dá 27. Pode fazer a continha, tá? Ó, 27 é igual a Q ao cubo. Como é que eu me livro desse elevado ao cubo? Matematicamente, o elevado ao cubo vai para o outro lado da equação na forma de raiz cúbica. Então, posso afirmar que a raiz cúbica do 27 é igual a quê? De acordo? Qual o número que ele vezes ele dá 27? É o 3. 3 vezes 3 vezes 3, 27. Então a raiz cúbica de 27 é 3. Eu acabei de descobrir que a razão dessa progressão geométrica vale 3, amiguinho. Mas não é isso que está sendo pedido, tá? Ele não está pedindo o valor da razão. Ele está pedindo o valor do terceiro termo. Então, eu preciso encontrar o A3. Para isso, eu vou montar a relação entre quem? Entre o A7, que eu tenho aqui, e o A3. Joia? Como é que fica essa relação? O A7, sempre um A primeiro, tá? De maior ordem, né? O A7 é o A3 multiplicado por Q na 4. Da onde que vem esse 4? 7 menos 3. Lembra, hein? Então, amiguinho, o sétimo termo tá aqui, ó. Vale 50. Então, aqui vem 50, ó. 50 é igual a A3 vezes a razão que eu acabei de encontrar, que vale 3, né? Elevado na quarta potência. Certo, amiguinho? 3 na quarta é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que dá 81. Então, 50 é igual a A3 vezes 81. O 81 que está multiplicando vem aqui dividindo. 50 dividido por 81 é igual a 3. Então, o terceiro termo que está sendo pedido na questão vale 50 sobre 81. Essa fração não dá para simplificar. Então, ela fica exatamente do jeito que ela está. E o gabarito correto está aqui, ó. C. Em uma determinada cultura,
bacteriológica, o número de bactérias triplica a cada 20 minutos. Ô, amiguinho, triplica quer dizer multiplicar por 3, é isso? Triplicar é multiplicar por 3. Então, o que significa isso? A razão é 3, né? Sabendo que inicialmente existem 20 bactérias? Não, inicialmente existem 20. O que é isso? Primeiro termo da sequência, 20. Né? Determine o tempo necessário para que existam 14.580 bactérias na cultura. Pois é, parece um número muito grande. E parece que vão ter muitos termos, né? Até chegar nele. Mas não é bem assim, não. Se fosse uma PA, seria gigante a quantidade de termos. Mas é uma PG. E a PG, ela aumenta muito rápido, tá, amiguinho? Então, essa questão, ela pode ser resolvida sem nenhuma fórmula. Simplesmente você vai seguindo a sequência e multiplicando por 3. Fica mais fácil. Daria para usar fórmula, mas eu não acho que vale a pena fazer isso, tá? Vamos lá, amiguinho, então? Ó, o valor inicial, né, do número de bactérias, qual que é? 20. Fala na questão que triplica a cada 20 minutos, não é isso? Então, eu tenho que ir multiplicando por 3. Vamos lá? 3 vezes 20, 60. 3 vezes 60, 180. 3 vezes 180, 540. 3 vezes 540, amiguinho, 1620. 3 vezes 1620, 4.860. Vezes 3, amiguinho, 14.580. Pode fazer a conta aí com calma, tá? Tá aqui, bem certinho. Então, tá aqui a nossa sequência, tá? Olha só, agora fica bem fácil, porque ele pede o tempo necessário para que existam 14.580 bactérias. Eu tenho que ver quanto tempo representa isso. Agora, olha só, analisando a questão, né, se você não tomar cuidado, você erra. Você olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 termos, né? 7 termos, aí você pensa assim, 20 minutos para cada um, não é isso? Dá 7 vezes 20 minutos. 7 vezes 20 minutos é 2 horas e 20. Se você marcar 2 horas e 20, você erra. Por quê, professor? Olha o cuidado que tem que ter. Esse é o valor inicial de bactérias, né? Ó, triplica a cada 20 minutos. Então é assim, ó, 20 minutos é o tempo que decorre desse valor para esse. Aqui é 20 minutos, ó. Desse para esse passou 20. Vamos lá comigo? Mais 20, mais 20. Quanto que deu até agora? 1 hora. Agora, mais 20, mais 20, mais 20, 2 horas. A resposta certa é 2 horas. Apesar de ter 7 termos, o que conta é a variação que tem de um para o outro, tá? 20 minutos é quando um passa para o outro. Então, são 6 intervalos de 20 minutos. E a resposta final, 2 horas. Esse tipo de pegadinha, isso aqui é pegadinha, né? Está sendo feito muito em vestibular. É uma das situações que mais estão aparecendo. Amiguinho, tem que tomar cuidado, tá? Tem que interpretar bem, né? E nem sempre a gente necessita usar fórmulas. Às vezes só raciocinar e tomar cuidado já resolve o problema. Valeu? Um capital foi aplicado a juros compostos a taxa de 2% ao mês. A sequência constituída pelos montantes segue uma... Pois é, amiguinho, essa questão, para você entender bem isso aqui, é legal você assistir a aula de porcentagem. Lá está muito bem explicado essa questão percentual aí, 2%, né? Bom, mas vamos lá. Primeira coisa, e também a aula de juros, né? Para entender a diferença entre juros simples e compostos. Muito importante isso também, tem que assistir. Então, olha só, só relembrando então, o que é juro composto? Juro composto é quando tem juro sobre juro, né? Você pega um valor, aí aumenta 2%, certo? Sobre esse novo valor, que foi aumentado em 2%, você aumenta de novo 2%. Então ele vai tendo juro em cima de juro. Juro simples não é assim. Então olha só, amiguinho, e a questão do 2%, né? A questão do 2% é o seguinte, como que eu faço para aumentar um valor em 2%? Isso é muito importante. Isso está explicado na aula de porcentagem. Para aumentar
em 2%. Como é que eu faço? Lógico, eu pego o valor inicial e multiplico por 1,02. Então, para aumentar em 2%, eu tenho que multiplicar por 1,02. Multiplicar por 1,2 seria aumentar 20%, tá? Então, para aumentar em 2% é multiplicar por 1,02. Então, eu vou pegando os valores e vou multiplicando eles por 1,02, por 1,02, por 1,02. Miguinho, se eu vou multiplicando, é PA ou PG? PG. Então está descartado A, B e C. A, B e C fala que é progressão aritmética. Se eu vou multiplicando por 1,02, 1,02 é quem? A razão. Então é uma progressão geométrica de razão 1,02. Muito pedido em vestibular isso aí, tá? Então, amiguinho, sempre se liga disso, tá? Olha só, quer um exemplo? Imagina que eu comece com 100 reais, né? O que vai acontecer com meus 100 reais? Vai aumentar 2%. Para quanto que vai? 2% de 100 é 2, né? Ó, esse é só um exemplo. Ele vai para 102. O que vai acontecer com 102? Vai aumentar 2%. Bom, então, amiguinho, pode perceber. 100 para 102, eu multipliquei por 1,02. A razão pode ser entendida, deve ser entendida, como o segundo dividido pelo primeiro. Olha aqui, ó. Vai ficar o quê? 102 dividido por 100, que realmente 1,02. Então, vamos lá comigo. Se um capital todo mês aumenta 5%, o que é isso? PG. PG. De que razão? 1,05. Se ele aumenta 10% todo mês, PG de razão 1,1, porque para aumentar 10% multiplica por 1,1. Isso encerra a nossa ideia.